No vídeo de hoje eu vou contar o testemunho de como Deus impediu que eu perdesse o prazo para posse em um concurso público. Eu me inscrevi no concurso, comprei uma apostila de banca de revista e não estava entendendo bem o assunto, não estava gostando do assunto que eu tinha que estudar, que era um concurso jurídico, e eu resolvi não fazer o concurso. Mas a prova foi adiada, foi remarcada porque teve um problema no edital. E aí, como teve um novo prazo para estudar, eu resolvi tentar. Eu estudei bastante, mesmo sendo por uma apostila que todo mundo sabe que dessa área jurídica que não é suficiente, é muito pouco. Mesmo assim eu estudei o quanto eu pude e até em parada de ônibus, enquanto esperava o ônibus na época, eu estudava, ficava lendo a apostila enquanto esperava. E eu passei numa colocação bem distante, acertei 49 de 60, depois uma foi anulada, fiquei com 50 de 60, mas fiquei numa colocação bem distante, em mais de 1.000, entre 1.100 e 1.200, não recordo com precisão qual foi a colocação. E nesse concurso, eu achei que não teria chance nenhuma de ser chamada. Então, não fiquei acompanhando o edital não, as publicações no Diário Oficial, nada. Eu, depois disso, me casei, mudei de endereço e uns 2 anos depois saiu minha nomeação. E eles enviaram um telegrama para o meu endereço original e eu não recebi porque não tinha ninguém em casa. E porque eu não morava mais lá, óbvio, e minha mãe passava o dia inteiro no trabalho. E também enviaram um e-mail para o meu endereço eletrônico, só que eu não tinha o costume de acessar. Só que nesse período eu comecei a sentir que deveria entrar na internet. Só que eu não queria entrar porque eu estava estudando para tentar o vestibular novamente. Eu, na época do concurso, eu fazia uma faculdade, mas não estava gostando do curso e resolvi voltar a estudar depois que casei para fazer outro vestibular e outro curso. E no que eu senti que deveria entrar, estava sentindo tanto, comecei a achar que era porque eu estava negligenciando minhas amigas, deveria falar com elas alguma coisa. E resolvi entrar na internet, entrei na rede social, depois no e-mail, respondi o que tinha que responder, falei com algumas pessoas, mas não vi nada de diferente. No dia seguinte, eu senti novamente que deveria acessar a internet, mas eu não queria de novo, como não quis nos dias anteriores. Mas estava sentindo tão forte que eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Então nessa hora eu orei, pedindo a Deus para fazer aquilo passar, para que eu tivesse paz e conseguisse estudar. Se aquilo era da minha cabeça. Agora, se era coisa realmente dele, por algum propósito, que eu continuasse sentindo aquilo. E é uma forma até que eu recomendo que vocês orem quando estiverem sentindo alguma coisa diferente, não ignorem. Prestem atenção no que o Espírito Santo fala no coração de vocês e orem a Deus para ter certeza, para testificar. E não perder a oportunidade que Deus está querendo dar para vocês. E então, nesse momento, eu continuei sentindo muito forte que deveria entrar. Não passou, porque em outras ocasiões, quando eu orava nesse sentido, muitas vezes passava a sensação, Deus me dava paz e dizia que não era aquilo que eu estava querendo fazer, que eu não deveria fazer, algo desse tipo acontecia quando eu orava. Muitas vezes a gente quer alguma coisa ou então acha que deve fazer por pressão de alguém e fica se sentindo culpado ou achando que está fazendo uma coisa errada e Deus tira esse sentimento do coração se não vem dele. E o que é dele, ele confirma e faz a gente sentir que realmente deve fazer.
Então eu fui olhar e eu, por acaso, fui olhar a pasta de spam de lixo eletrônico. Digo por acaso por força de expressão, mas eu sei que não foi por acaso, foi providência divina. E quando eu olhei, estava lá na caixa de spam a convocação para tomar posse no cargo. E aí eu nem acreditei, achei que era vírus, mas tinha um passo a passo lá para fazer o meu cadastro com o CPF e senha, e eu segui o passo a passo e realmente era verdade. Apareceu lá todos os meus dados, o cargo, tudo direitinho. Realmente era o site da instituição. E eu fiquei muito feliz, muito emocionada, sem acreditar, agradecendo muito a Deus. Liguei para minha mãe, para meu esposo, para dizer que isso tinha acontecido. Na realidade, eu liguei para minha mãe e depois meu esposo me ligou no mesmo, em horários próximos, e eu contei para ele. E o detalhe é que faltavam apenas 3 dias para expirar o prazo da posse. E se eu tivesse perdido esse prazo, eu não poderia mais tomar posse no concurso. E então eu fui no local onde recebi a documentação para saber como eu deveria proceder, porque precisaria fazer exames médicos, uma série de coisas para poder tomar posse. E 3 dias não era suficiente. E aí eu passei pela recepção, eles me orientaram a ir numa sala lá específica. E nessa sala específica recebi a orientação de que eu deveria fazer o pedido de prorrogação de posse. O detalhe é que essa prorrogação de posse ela só pode ser pedida dentro do prazo para posse. Se passar o prazo, não pode mais fazer esse pedido. E eu fiz o pedido porque faltavam ainda 3 dias. Deu tempo, graças a Deus, por milagre de Deus na minha vida, porque Ele fez o Espírito Santo incomodar meu coração para acessar esse e-mail na caixa de spam. E no dia que eu fui entregar os exames médicos, Antes disso, é interessante contar uma coisa. Quando eu passei na recepção e fui na outra sala, a sala era muito pequena. E eu fiquei pensando, meu Deus, que lugar pequeno é até um pouco sufocante. Faz com que, quando eu for lotada, eu fique num lugar aberto, amplo, feito a recepção, para que eu veja as pessoas, respire, algo nesse sentido eu orei. Mas esqueci. E no dia de levar os exames, eu estava com uma leve leucopenia, que é quando os leucócitos estão baixos. A série branca do exame de sangue. E eu fiquei bem triste, preocupada, eu tive que repetir esse exame. Fiquei triste, né, me perguntando por que aquilo estava acontecendo. Mas aí, quando eu repeti, estava tudo normal e eu fui entregar a documentação com o papel da junta médica dizendo que estava tudo ok, estava apta para tomar posse. E quando eu fui no local de entrega da documentação, às vezes a gente acha que as coisas ruins acontecem e que fica se perguntando por quê, mas tudo tem um propósito, até nessas coisas. E pelo fato de eu ter que repetir esse exame, quando eu fui entregar a documentação, tinha surgido uma vaga na recepção. E aí a pessoa que me atendeu na entrega da documentação perguntou se eu preferia trabalhar atendendo ao público ou mais reservada no meu canto, ou algo desse tipo. Aí eu disse que gostava das duas coisas. Aí ela falou que havia surgido uma vaga na recepção, que uma pessoa que estava lá ia sair para outro setor. E justamente o local que eu tinha falado para Deus que gostaria de ficar, porque eu achei um local agradável. E se eu tivesse ido antes, logo no início, sem ter que repetir o exame, talvez essa vaga não tivesse surgido e eu fosse parar em outro local. Então, até nessas coisas aparentemente ruins, Deus tem um propósito. Como ele diz na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquela oração simples que eu fiz enquanto era atendida no setor lá de entrega da documentação, Deus viu e atendeu sem eu nem esperar que ele fosse atender. Ele não me colocou nem no local semelhante
a recepção como eu tinha pedido, aberto, que eu pudesse ver as pessoas, que pudesse respirar. Ele me colocou na própria recepção desse local, né, que era de gestão de pessoas. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus. Foi uma experiência muito boa na minha vida, muito enriquecedora. E eu louvo a Deus por ter feito isso na minha vida, de ver como Ele se importava desde da prova, né, que eu não ia fazer, e Ele fez ser remarcada para que eu fizesse, impediu que o prazo expirasse, fez com que eu visse a nomeação antes de expirar o prazo, e ainda me colocou no local que eu iria me sentir bem e que eu iria gostar de ficar. Para você ver como Deus se importa com os detalhes da nossa vida, com tudo, não só com coisas grandes, e para mim isso foi grande, mas para outras pessoas isso pode ser insignificante, mas para mim foi grande. Mas Ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. E muitas vezes a gente fica preocupado, achando que precisa fazer mais ou menos em relação a alguma coisa na nossa vida, e esquece do principal, que é Deus, e as coisas só dão certo com Deus. Tudo que é para o nosso bem vem de Deus, e é com Deus que a gente deve procurar fazer. Nesse sentido, eu queria terminar o vídeo lendo esse salmo, que representa bem o que aconteceu comigo, porque se não fosse Deus, seria em vão tudo que eu fiz, o estudo, o tempo dedicado, e com Ele os meus propósitos não foram frustrados, né? Foram confirmados para a honra e glória de Deus. Então, o Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que essa experiência possa abençoar a sua vida, aumentar sua fé no poder, no amor e na preocupação de Deus por você e por todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, Ele quer abençoar a todos. Nós que precisamos nos dedicar mais a Ele, amarmos mais a Ele, buscarmos mais de todo o coração. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.